aprender a fazer coisas não era nem de longe uma das minhas melhores habilidades, o que é bem diferente de memorizar. Afinal, na maioria das escolas, se não em todas, nós só aprendemos a memorizar coisas para passar na prova. Mas depois da prova, esse conhecimento evaporava. Até porque nós só aprendemos a memorizar e não a entender do assunto. E aprender a aprender algo é uma habilidade que ninguém nos ensina, porém que faz total diferença em nossas vidas. Afinal, a vida é sobre aprendizado. E é por isso que eu vou compartilhar com você 6 dicas de como aprender qualquer coisa mais rápido. Primeira dica: afiar o machado. Me dê 6 horas para cortar uma árvore e eu passarei as 4 primeiras horas afiando o machado. Frase de nada mais nada menos que Abraham Lincoln, ou Abraham Lincoln. Claramente ele está falando da eficácia da preparação até a hora do vamos ver. E é claro que isso também tem a ver com aprender qualquer coisa. Ou seja, antes de partirmos para a prática, a gente precisa andar pelo campo da teoria para a gente ter pelo menos uma ideia de como aquele aprendizado na prática vai funcionar. Por exemplo, se eu quero aprender a tocar violão, antes eu preciso conhecer os acordes. Se eu quero aprender a jogar xadrez, primeiro eu preciso conhecer as regras do jogo. Se eu quero ter bons relacionamentos, eu preciso estudar sobre comportamento humano para depois chegar nos finalmente. Eu, por exemplo, era gordo e queria construir um bom shape para me ter mais saúde física e mental. Mas antes de treinar de qualquer jeito, de fazer qualquer dieta que eu encontrasse pela frente, eu precisei estudar para me saber quais exercícios eu deveria fazer, como deveria treinar e também qual dieta seria mais eficaz para mim e que eu conseguiria fazer por muito mais tempo. Para aí depois colocar tudo em prática para mim chegar no shape que eu cheguei. A segunda dica é você se inscrever no canal e deixar um gostei, porque quando você tem algum tipo de interação com aquilo que você está aprendendo, você aprende muito mais rápido e reforça esse aprendizado. Tô brincando, essa daí não é a segunda dica, mas sobre o aprendizado é verdade, é fato. Então deixa o gostei, se inscreve no canal e ative o sino, fechou? Segunda dica: focar em um só ponto. Eu sei que para a maioria de nós, aprender algo novo pode ser tremendamente chato. Isso faz com que a gente queira desfocar, tornar essa atividade de aprendizado mais leve. Como, por exemplo, mexer no celular enquanto você está fazendo um curso ou ouvir música enquanto você lê um livro. Não faz o menor sentido, né? Estudar dessa forma. Eu confesso que eu gosto de fazer caminhada enquanto ouço audiobook. Mas mesmo sabendo que muita coisa que eu tô ouvindo, que eu tô aprendendo no audiobook vai passar batido, porque eu estou ali prestando atenção em toda a movimentação à minha volta, eu prefiro ouvir um audiobook e aprender nem que seja uma única coisa do que passar 1 hora só andando. Mas caso você esteja querendo mesmo aprender algo o mais rápido possível, você precisa focar apenas em um ponto. Para você fazer isso, você precisa excluir todas as distrações à sua volta e deixar de tentar fazer uma coisa enquanto tenta aprender algo, tentar fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Terceira dica: buscar imersão. Imersão é o segredo para você aprender qualquer idioma e nunca mais esquecer do que aprendeu. Aliás, não só qualquer idioma, mas qualquer coisa que você queira aprender. Como assim, Nathan? Explica isso aí direito, que eu não tô entendendo. Pra que o estresse, ô filho de Barrabás? Por exemplo, se a gente quer aprender inglês, nós passamos a ver filmes em inglês, séries em inglês, as pessoas que a gente segue falam inglês, a gente checa as letras das músicas que ouvimos em inglês, tudo o que nos cerca se resume ao inglês. E porque todos os teachers, todos os professores de inglês nos recomendam a se cercar de inglês. Porque assim a gente mantém contato o tempo inteiro com o inglês e também nós conseguimos nos familiarizar com a língua, assim também evitando esquecer o que foi aprendido. Muitos nem se deram conta, mas também foi assim que a gente aprendeu português, porque a gente estava imerso na língua. Para tudo quanto é lado tinha alguém falando em português, televisão, escola, parentes, tudo português. E como eu disse anteriormente, a estratégia de imersão não se trata só do inglês, mas qualquer coisa que você queira aprender mais rápido possível.
Quarta dica: fortalecer os pontos fracos. Sabe aquela parte do aprendizado que você acha chato pra caramba, extremamente complicado? Pois é, esse é o seu ponto fraco que precisa ser fortalecido. Vamos para o exemplo da musculação, porque eu sei que tá cheio de gente aí que tá há anos tentando ficar em forma, mas não consegue. Alguns meses atrás eu estava fazendo a minha rotina de caminhada e daí eu decidi parar no kit para mim fazer barra. Daí veio um menino que estava lá sentado e começou a me fazer perguntas, começou a perguntar quanto tempo eu tinha de treino, quanto eu pesava, o que eu fazia para ter volume muscular, etc, coisas do tipo. Daí eu fui respondendo e ele também estava querendo colocar o shape e tal. Mas sabe qual foi a única coisa que ele não me perguntou? Qual era a minha dieta? Como era a minha alimentação? Porque, para você que não sabe, a alimentação é o principal fator para você colocar o shape. Afinal, ela é o material de construção para a gente construir massa muscular. Depois que eu comecei a falar de macronutrientes, de calorias, de quantidades, o menino simplesmente desanimou total, completamente. Porque era esse o ponto fraco dele. O resto ele já fazia direito, mas nessa área, nessa parte, ele simplesmente ignorava. Eu sei que é muito tentador a gente só querer fazer aquilo que é fácil. Porém, o aprendizado acontece quando você sai do ponto A para o ponto B. E não quando você olha para o ponto B, estando no ponto A, e fala: ah cara, não sei não, isso aí tá muito difícil, é muito complicado. Vou ficar aqui no ponto A que é melhor. Então, de fato, se a gente quer aprender a fazer algo mais rápido, a gente precisa fortalecer os nossos pontos fracos, fazendo também as partes mais difíceis, mais chatas. Quinta dica: receber críticas. Você não entendeu errado. Nós precisamos estar abertos a receber críticas, porque se eu não estou aberto a receber críticas, como é que eu vou saber se aquilo que eu aprendi tá certo ou dá para melhorar? E é aí que o ego de muita gente fala mais alto. Não, eu tô certo. Aquela fonte que eu li não pode estar errada. O meu professor é o melhor do universo. Eu sou um Deus sublime e superior, perfeito. Vocês são meros mortais. A pessoa lá no fundo sabe que está errada, mas prefere defender o próprio ego para não ser vista como alguém que errou. Meu caro, coloca uma coisa na sua cabeça. Quando você acerta, você ganha. Mas quando você erra, você ganha muito mais. Porque é muito mais fácil da gente se lembrar dos nossos erros do que dos acertos. Ou seja, acertar é bom, mas errar é igual a aprender. Eu sei que é muito duro de você ouvir que você canta pior do que pneu de carro. Mas ouvir da tua mãe que tudo que você faz é perfeito, que você é lindo, que você é isso, que você é aquilo. Cara, esse tipo de crítica não leva ninguém a lugar nenhum. É claro que você precisa também ser seletivo na hora de você escolher as pessoas que vão avaliar o seu aprendizado. Pessoas que realmente estão contigo e querem te ver crescer. Porque se for uma pessoa qualquer aí, que possivelmente tem inveja de você, no primeiro momento, na primeira oportunidade, ela vai te descer a lenha. Você se sente desmotivado, começa a achar que aquilo não é pra você e vai desistir por causa de uma opinião contrária de alguém que quer o seu mal, uma pessoa invejosa. E por último, e não menos importante, sexta dica: ensinar o que você está aprendendo. Eu sei que muita gente tem medo, receio de ensinar algo para alguém por causa daquele gatilho da autoridade que muita gente usa, como por exemplo: você nem é casado, então você não pode falar de relacionamento. Ou você nem é personal, como é que você tá falando de musculação, hein? Você nem estudou, você nem se formou, você nem. Daí tá lá os casados vivendo um inferno e o personal que nem uma bolota, que nem aquela bola quadrada do Chaves, né? E esses aí sim, esses caras entendem do assunto. Essas pessoas aí têm propriedade para falar do assunto, né? Fora que a maioria das coisas que a gente aprende ou já aprendeu na vida, mesmo que a gente não tenha formação ou algum título, essas coisas vieram de pessoas que têm experiência, bagagem nas costas, que decidiram compartilhar, repassar com a gente. Mas essas coisas nem são levadas em consideração por essa gente medíocre que não consegue pensar com a própria cabeça, né? Então, meu caro, não tenha medo de compartilhar aquilo que você aprendeu ou está aprendendo, só porque tem gente aí medíocre, de mente vazia, que está presa a títulos, rótulos ou doutrinas. O próprio C.S. Lewis,
o escritor e autor da história do filme Crônicas de Nárnia, já dizia que é mais fácil você aprender com alguém que está apenas um passo à sua frente do que alguém que está ali não sei quantos mil passos e parece que está falando outro idioma, é cheio de termos técnicos. Ou seja, mesmo que você ensine alguma coisa sem ter muita experiência no assunto, você vai estar, além de colocar em prática aquilo que você está aprendendo, você vai facilitar o aprendizado do seu amigo, da pessoa que tu conhece, mais ainda do que se fosse uma pessoa de um patamar de conhecimento bem mais alto que o seu. Até mesmo na escola, eu lembro que boa parte das vezes era mais fácil aprender com um colega da sala de aula do que com um professor, ou um colega aprender comigo do que da forma que o professor ensinava. Até aqui no YouTube mesmo é mais fácil da gente assistir um vídeo de uma pessoa que a gente se identifica do que de uma pessoa que a gente considera distante, mesmo que elas estejam falando praticamente das mesmas coisas. Mas Nathan, e se eu não tiver ninguém para ensinar, para falar daquilo que eu aprendi, hein? O que eu faço? Ah, cara, fala sozinho, fala com as paredes, ensina para as paredes, porque não importa se vai ter uma pessoa ou não na sua frente ouvindo o que você está falando, você vai estar ensinando e aprendendo do mesmo jeito. E se você quiser se aprofundar ainda mais em métodos de aprendizado, tem 2 livros muito bons que vão te ajudar. Fixe o Conhecimento de Peter C. Brown e Ultra Aprendizado de Scott H. Young. Os links dos 2 livros estão aqui no primeiro comentário fixado. Mas se você tiver curiosidades em saber de algo que é melhor do que sexo, eu gravei um vídeo e ele está na descrição. O vídeo vai te surpreender, vai te surpreender. E nunca se esqueça, viva a sua melhor versão.